Olá, meu querido, tudo bem? Olá, minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor permaneça nos nossos corações. Amém? Eu quero trazer uma mensagem para o seu enlevo espiritual e despertamento dentro de uma passagem que se encontra em Mateus, capítulo 12, versículos 43 e 44. E a palavra diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Amados e preciosos de Deus, embora a natureza espiritual dos demônios seja de fato espiritual, eles têm uma insistência muito grande em tentar penetrar, voltar para o lugar de onde eles estiveram um dia. Eles sempre têm uma tendência a querer voltar, a ocupar, a tomar como abrigo, se instalar e ali então poder fazer as suas atrocidades. Você bem sabe que em determinados lugares pedem para que esses espíritos, para que eles tenham condições de ficar, que eles recebam alguma matéria, recebam a energia de alguma matéria. Por quê? Porque todo espírito que estiver nessa terra, ele está ilegal, se não for o espírito humano, o Espírito Santo e os anjos de Deus, quando vêm para fazer alguma coisa que Deus quer. Então, deve haver uma vigilância muito grande, tanto quanto para demônios, quanto para anjos. E não é à toa que o nosso Senhor diz que nós devemos provar os espíritos. Devemos sempre nos preocupar em saber se aquele espírito procede de Deus. Então, a palavra aqui está nos dizendo que, embora essa natureza do espírito, ela não seja física, ele vai ter essa tendência. Mas nessa passagem aqui, nos versículos 43 e 44, Jesus revelou, amados, que existe um aspecto da natureza humana que pode acabar por dar hospedagem a espíritos malignos. Veja bem, sempre que um homem ou uma mulher, mesmo que eles sejam templos do Espírito Santo, se for dado abrigo, guarida, os espíritos malignos vão voltar. Eles vêm com força para tentar realizar aquilo para os quais eles estão programados, que é para roubar, matar e destruir. E nessa passagem também nós acabamos por perceber que, embora o espírito humano ele seja morada do Espírito Santo, e nós só conseguimos entender que estamos sendo atacados ou que algum espírito maligno está nos importunando, nos atrapalhando, ou em alguns casos até mesmo possuindo essa pessoa, porque o Espírito de Deus está em nós. Fora isso, ninguém teria discernimento para compreender. Mas o que eu quero te chamar a atenção, nessa tarde simples, nesse vídeo simples e humilde, mas cheio da presença, é convocar você a estar com uma vigilância dobrada, a convocar você a estar com a sua vida de oração intacta, é convocar você a não permitir que a sua mente fique a divagar. Sabe como é que é? Eu me recordo de um período em que eu estudava e nós tínhamos que saber a diferença de uma palavra para outra, e palavras homônimas, e situações em que a gente tinha que entender pequenas diferenças, Então, em alguns casos, nós tínhamos, por exemplo, palavras parecidas: devagar e divagar. Andar devagar é andar com calma, é andar lentamente. Agora, estar com i, divagando, é estar navegando. É como estar dentro do mar. Ora rema, ora não rema, a pessoa deita e começa a ir. Ela está divagando. Sabe como nós chamamos aqui no Rio de Janeiro? Viajando na maionese. A mente da pessoa fica largada, ela não fica atenta às palavras, ela não fica atenta à mensagem de Deus, então ela fica divagando. Nestes, mais cedo ou mais tarde,
algum espírito maligno sem luz vai encontrar brecha para poder causar um transtorno, para poder causar um impacto e então trazer algo avassalador para essa vida. Mas a palavra do Senhor também nos alerta que quando o espírito maligno diz assim, olha, voltarei para a casa de onde saí. Veja, não menospreze a vida de oração e também não menospreze o ministério de libertação. Ah, ministério, como é que pode? Querido, vamos falar a verdade. Está escrito que Jesus deu poder e autoridade, mas você vê um montão de pastorzão aí que não expulsa demônio nenhum. Vamos falar a verdade. Tá? A pessoa tem o Espírito Santo, mas não sabe fazer o trabalho, fala mal de quem faz, não é assim? Diz que não pode conversar com o demônio, não é assim? Você já ouviu isso? Então, geralmente essas pessoas, elas têm falsos argumentos, pensamentos contrários, elas não sabem arrancar informações. Se forem para uma guerra e tiverem que arrancar informações, como você viu na Tropa de Elite, né? Esse filme aqui do Rio de Janeiro, gravado aqui no Rio de Janeiro, essas pessoas vão ser um fiasco em batalhas, em guerras espirituais. Por quê? Porque elas são carnais. Carnais, pensam o tempo todo com a mente humana, não sabem desenvolver um modo espiritual. Então que nessa tarde você receba a capacidade e discernimento dado pelo Espírito para poder vencer. Se a nossa natureza, veja bem, se a nossa natureza ela não estiver crucificada com as suas paixões, com as suas concupiscências, de certo, o inimigo vai tomar conta da sua vida em algum momento, mais cedo ou mais tarde. Desculpa te falar, mas eu vim para trazer uma palavra para despertar alguém. Então eu espero que você coloque as suas barbas de molho, sabe? Bota de molho significa que você tem que ficar vigilante, prestando atenção no que está acontecendo. Pode ser você um diácono, pode ser um pastor, pode ser um evangelista, um presbítero, pode ser você um apóstolo, pode ser você um bispo, pode ser você um reverendo, pode ser o que for. Você precisa vigiar. Você precisa manter a sua vida de oração intacta. Não deixe a sua mente vazia. Não deixe o seu coração à toa. Entenda que Deus tem um ministério para você, que Deus tem uma obra para você, mas que antes de mais nada você não pode deixar a sua mente vazia. Então entenda, para que você tenha genuinamente uma vitória espiritual, numa batalha espiritual, porque a guerra já foi vencida pelo nosso Pai, você deve empreender essa batalha de acordo com as Escrituras. Você deve se fortalecer de acordo com as Escrituras. Você deve trazer para a sua vida a necessidade de trazer a Cristo a sua mente, de trazer a Cristo os seus pensamentos, de trazer a Cristo a sua alma liberta. Se porventura nesse momento você está assistindo essa mensagem, está dizendo assim, não estou gostando. Como que você não está gostando se eu só estou pregando Bíblia e dizendo o que Jesus diz? Se você para e pensa dessa maneira, pode ter certeza que tem um inimigo que já rosqueou a sua cabeça todinha e não está permitindo com que você entenda a palavra. Ele faz com que você olhe para o pregador, faz com que você repare o ambiente, se o vídeo tá bom, se a mensagem dele é legal, se ele trocou de repente um R por um S, né? Se ele trocou um J por um G, se ele falou errado, e acaba por esquecer da mensagem. Significa que o inimigo está te roubando. Então, se você levar a sua alma liberta ao Senhor, Deus vai te dar vitórias, mas se você não leva, existe o perigo de que o último estado desse homem se torne pior do que o primeiro, porque está escrito, pior do que o primeiro em Mateus capítulo 12, versículo 45, mas há uma passagem também aqui, em 2 Pedro, que eu deixei guardadinha aqui para falar para vocês. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 diz assim, Cristo precisa estar ou entrar e ter permissão de construir sua habitação de justiça na mesma área que Satanás uma vez ocupou. Sabe, eu estou sintetizando para você o que está em 2 Pedro capítulo 2, versículo 20. Jesus tem que ter a proeminência dentro do seu coração. Jesus precisa ser o autor genuíno da sua vida. Ele precisa ser genuinamente o Senhor da tua vida. Fique com essa palavra. Que Deus manifeste através do seu Espírito Santo mais luz, mais entendimento, mais prudência dentro do teu coração, para que você de fato seja um mais que vencedor. Amém? Aqui quem vos fala é seu amigo apóstolo Fabiano, pela graça infinita e misericórdia de Deus. Que Deus manifeste em suas vidas
as vossas bênçãos, porque você é um abençoado. Graças a Paz, amados. Tchau, tchau.